Ô Edilene, quais são as estratégias que serão utilizadas pelo PT e pelo governo para reconstruir a imagem de saúde de Lula depois dos últimos acontecimentos? Ele pode ter ficado fragilizado do ponto de vista político depois das duas operações e da internação? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. A estratégia do governo e do Partido dos Trabalhadores é justamente mostrar que o presidente Lula está bem mais forte do que as pessoas imaginam. Sim, Eustáquio, houve uma imagem de fragilidade do presidente Lula depois do tombo no banheiro e principalmente depois das duas cirurgias. E agora, após esses dois últimos eventos no hospital, começou-se a cogitar a possibilidade de Lula não ser um candidato para 2026, o que até ele tem admitido que pode fazer e que também as pessoas têm questionado bastante. Antes havia um questionamento em relação à idade do presidente Lula e agora começa a haver um questionamento também em relação à saúde do presidente da República. Então, sim, esse questionamento começou a aparecer de uma forma mais forte e o PT e o governo tinham que contornar essa crise. O que aconteceu ontem, antes de ontem, o que nós acompanhamos neste final de semana em relação à saúde do presidente Lula, as respostas foram, na verdade, um controle de crise. O fato de o presidente ter aparecido na entrevista coletiva de repente, quando a equipe médica falava do seu estado de saúde, foi uma demonstração de força. A entrevista ontem para o Fantástico, em que apareceram o presidente Lula, a primeira-dama Janja e também o médico Roberto Calil, foi para mostrar um pouco que o episódio pelo qual ele passou, ou os episódios pelos quais ele passou nos últimos dias, foram gravíssimos, mas que ele está prontamente recuperado. O médico Roberto Calil chegou a dizer que Lula poderia não sobreviver à sequela que ele teve após a cirurgia. A Janja disse que foi a pior noite da vida dela, depois da morte da mãe dela, que ela chegou a pensar que poderia sair sem o presidente Lula do hospital. Isso tudo foi para dizer que foi grave, muito grave, mas que o presidente está forte e recuperado antes do previsto. Isso porque, conforme nós acompanhamos na semana passada, havia uma previsão de alta dele ou hoje ou amanhã. E aquela surpresa positiva, que é uma mensagem de comunicação da equipe médica, é que ele acabou recebendo alta no próprio domingo. O presidente Lula contou em detalhes na entrevista do Fantástico quão grave foi o tombo dele, que na hora não apenas sangrou, mas que ele não sentiu as pernas, que ele não sentiu as mãos. Ele quis dizer que isso foi grave, mas que ele se recuperou. Então, essa é a mensagem que o governo e o Partido dos Trabalhadores quer passar, que o presidente Lula é mais forte que as pessoas imaginam e que, apesar de ter passado por um tombo com sequelas temporárias graves, ele está recuperado. E Lula também reforçou na entrevista que ele deu que ele teve essa sequela, porque agora há um questionamento se ele pode ter as próximas, porque ele não obedeceu às ordens médicas, porque ele correu, trotou a 7 quilômetros na esteira, porque ele viajou, assinou o acordo do Mercosul lá no Uruguai, ou a aprovação do Mercosul para assinatura do acordo com a União Europeia lá no Uruguai. Então, o Lula quis dizer o seguinte: tinha uma recomendação médica, eu extrapolei os limites e, por isso, sofri essa consequência temporária. Então, Eustáquio e Kátia, essa é a mensagem do governo. Lula está bem e a saúde dele não está fragilizada. Todos os passos dos últimos dias dão a entender isso e nos próximos dias Lula diz que vai tomar o cuidado, vai fazer seu repouso e vai ficar aqui em Brasília a partir de quinta-feira, porque até quinta-feira ele fica lá em São Paulo. Na semana passada eu conversei com o general Amaro, responsável pelo gabinete de segurança do presidente Lula. Ele está nesta segunda-feira em São Paulo, vai para uma troca de comando do Exército, diz que não vai para revisar segurança e nem é uma visita ao presidente Lula, mas estará na capital de São Paulo hoje, onde está o presidente, onde fica até a próxima quinta-feira.